Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, esse canal que é de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. Neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Mata de São João, no estado da Bahia. Então, se você está estudando para esse concurso, está se preparando para ele, possa estar nesse momento se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Então, vamos iniciar aqui, esse estudo sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Mata de São João. O título 1, do regimento interno vai tratar sobre a Câmara e o capítulo 1 vai tratar sobre as funções da Câmara. De cara, eu aviso que esse assunto pode ser pode ter muita probabilidade de ser cobrado na prova, tá certo? Porque trata de um assunto muito importante, que são as funções da Câmara. Então, o artigo 1º diz: o poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, que tem funções legislativas, de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhes são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna. Então, pessoal, nós vamos ter aí, basicamente, 4 funções da Câmara Municipal. Então, vá guardando aí, anotando aí no seu resumo, no seu caderno de anotações. A primeira função vai ser a função legislativa, a segunda, fiscalização financeira, a terceira, controle externo do Executivo e a quarta, julgamento político administrativo, tá certo? Então, em regra, são essas 4 funções, mas podem, é claro, existir outras funções que a gente pode ir identificando no decorrer do estudo do regimento interno. O artigo 2º, ele vai dizer que as funções legislativas, ele vai começar agora a explicar, provavelmente, o que significa cada função, tá certo? Então, a função legislativa da Câmara consiste em elaboração de emendas à lei orgânica municipal, elaboração de leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções sobre quaisquer matérias de competência do município, bem como na apreciação de medidas provisórias, tá certo? Então, essa é a função legislativa. De cara, a gente já entende que legislar, é a função principal, é legislativa, então é a função legislar, inclusive é a função principal da Câmara, é legislar, função típica da Câmara. Agora, o que são cada uma dessas leis? Só para a gente entender melhor. Muito bem, então, para entender melhor, a gente vai ter aqui esse quadrinho explicativo de cada lei, que vem citada aí nesse artigo. E vamos ter que a emenda à lei orgânica vai ser uma modificação à lei orgânica de um município, que funciona como uma Constituição Municipal. Então, quando há uma necessidade de alteração da lei orgânica municipal. As leis complementares, ou lei complementar, sim, lembrando que requer quórum qualificado para aprovação, geralmente 2/3 dos membros da Câmara. Talvez nessa lei possa ser, não sei se o quórum é 2/3 ou se é outro, mas geralmente é 2/3. A lei complementar é uma norma com status hierárquico superior às leis ordinárias, tá certo? Então, existe uma hierarquia entre as leis e, nesse caso, a lei complementar, ela vem acima das leis ordinárias. Ela é destinada a complementar a Constituição, certo? Nesse caso vai ser
destinada a complementar a lei orgânica do município, regulando matérias específicas que necessitam de maior detalhamento. Para aprovação, requer maioria absoluta dos membros do Congresso. Nesse caso, né, será os membros da Câmara Municipal. A lei ordinária, né, é um tipo de lei, né, o tipo mais comum de lei que regula matérias diversas. Então veja que a complementar, o nome já está dizendo, ela tem o objetivo de complementar determinado assunto da Constituição ou da lei orgânica, né, já que estamos tratando de município. Nesse caso aqui, né, vai complementar algum assunto da lei orgânica municipal que necessita de um maior detalhamento. Lembre-se que não é emendar a lei orgânica, não é modificar a lei orgânica, mas é detalhar mais determinado assunto ou direito. A lei ordinária é geral, né? Então pode ser qualquer assunto, então vai ser lei ordinária. Geralmente elas, quando são aprovadas e promulgadas, elas têm, publicadas no caso, elas têm na sua própria nomenclatura, vem dizendo que é lei complementar. Então vem LC, lei complementar. E a lei ordinária simplesmente vem lei número tal, tá certo? Então a lei ordinária pode ser aprovada por maioria simples, mais da metade dos votos presentes. O decreto legislativo é um ato normativo usado pelo Congresso Nacional ou pela Câmara Municipal para tratar de matéria de sua competência exclusiva que não precisa de sanção ou veto do presidente da República e, nesse caso, do presidente da Câmara Municipal. Então, nesse caso, é aí onde entra decreto legislativo, entendeu? É quando não precisa da sanção do prefeito. E existe tanto na lei orgânica, acredito que nessa exista, quanto na legislação, no regimento interno, né, trazendo aí sobre matérias que não necessitam, vocês vão encontrar isso nessas leis, em uma dessas leis, matérias que não necessitam da sanção do prefeito, tá certo? Então é aí onde entra o decreto legislativo. No caso aqui vem dizendo que é usado para ratificar, né, confirmar tratados internacionais, mas aí é no âmbito federal. Estamos falando do âmbito municipal. As resoluções, por último, são normas que regulam matérias de interesse interno dos órgãos ou entidades que as emitem, como o funcionamento de uma casa legislativa. Então, matéria interna da Câmara, né, como funciona determinada comissão, por exemplo, da Câmara, então é feita, emitida, né, uma resolução, tá certo? Veja que nenhuma dessas aí trata de matéria interna, só da Câmara Municipal. Então, quando for tratar de assunto exclusivamente só de dentro do funcionamento da Câmara Municipal, vai ser por meio de resolução, tá certo, gente? Então, esse é o quadrinho explicativo, né, que explica aí a função legislativa da Câmara Municipal. Agora vamos voltar para as demais funções. Então, o artigo 3º vai tratar agora da função de fiscalização financeira, que consiste no exercício, vou grifar aqui para ajudar, né? Consiste no exercício do controle da administração local, tá certo? Então, fiscalização financeira vai ser isso. Exercício do controle da administração local. A administração local é a administração da prefeitura, tá certo? Principalmente quanto à execução orçamentária. Então aí, lembra que a gente viu na aula da lei orgânica sobre a autonomia financeira do município. Então o município tem o seu próprio orçamento. Então a Câmara ela vai exercer essa função de fiscalização do orçamento, da execução, no caso do orçamento do município. Vai ver os gastos do município, vai ver as receitas do município, né? A legalidade em relação à questão do orçamento do município. E também ao
Deixa eu continuar aqui, ao julgamento das contas apresentadas pelo prefeito, integradas estas àquela da própria Câmara, sempre mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho ou Tribunal de Contas do município, tá certo? Então veja aqui, essa função, lembre-se disso porque pode ser questão de prova. A Câmara, nessa função aí de controle, ela não exerce de forma exclusiva. Então, ela exerce com o auxílio do Tribunal de Contas. Por que diz Estado ou município? Porque nem todos os municípios possuem o Tribunal de Contas. É um Tribunal de Contas municipal. Então, nesse caso, quando não existir, vai ser o Tribunal de Contas estadual. Então vamos ver agora o artigo 4º que trata sobre a função de controle externo da Câmara. Então esse controle externo, ele implica na vigilância dos negócios do Executivo em geral, sob o prisma da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da ética política administrativa, com a tomada das medidas sanatórias que se fizerem necessárias, tá certo? Então, ele vai vigiar os negócios do Executivo, né? As relações do Executivo com outros entes, com empresas privadas, vai observar os atos do Executivo, se está de acordo com os princípios da administração pública. Esses princípios que são citados aí, são chamados de prismas, mas na verdade são princípios da administração pública que estão previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é aquela sigla LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele não citou a eficiência, mas é claro que isso também pode ser observado nesse exercício da função de controle externo, tá certo? Então, legalidade vai ver se está de acordo com a lei, dentro dos parâmetros legais. Impessoalidade vai ver se não está confundindo, né, os atos que estão sendo feitos com a questão da promoção pessoal, tá certo? Da valorização da imagem pessoal do prefeito, por exemplo. Moralidade vai ver se esses atos estão sendo feitos de forma honesta, né? Se está praticando algum ato de improbidade administrativa, tá certo? A publicidade vai ver se esses atos estão sendo realmente transparentes, estão sendo levados a público ou se estão sendo feitos às escondidas, né? Se a população não está tendo conhecimento daquilo que está sendo feito pelo município, né? E a ética política administrativa, que também abrange tem a ver com vários desses outros princípios aí. Quando fala de ética, fala de honestidade, fala de moralidade, né? Impessoalidade, também legalidade. Então, veja que é importantíssima essa função, que é a função do controle externo da Câmara Municipal, certo? Lembrando que a prefeitura, o poder executivo, ele pode ter o seu próprio controle, tá certo? Que é chamado de controle interno. Mas mesmo ele podendo exercer o controle interno, que é ele mesmo pode criar um órgão para fiscalizar ele mesmo, né? Mas é uma coisa bem assim, contraditória, digamos assim, né? Porque como é que eu mesmo me fiscalizo, né? Quem vai dizer que realmente há uma verdade naquela fiscalização, né? Que não há um desvio naquela fiscalização, se pelo fato de eu mesmo estar me fiscalizando, entendeu? Então é por isso que é necessário, né? É importante um controle externo. E esse externo realmente diz respeito a um controle de fora, que vem de fora mesmo. Externo é algo que vem de fora. Então, realmente tem a ver com essa questão de vir de fora e não ser de dentro, que é o interno, certo? Seguindo aqui a função julgadora da Câmara. A função julgadora ocorre nas hipóteses em que é necessário julgar os vereadores
quando tais agentes políticos cometem infrações políticas administrativas previstas em lei. Então veja que esse julgamento aí, ele não é um julgamento de crimes, não é um julgamento penal, um julgamento sobre o prisma da legislação penal, mas é um julgamento administrativo, tá certo? Mas é importantíssimo, certo? Então são infrações político-administrativas previstas em leis, inclusive pode ter previsão tanto na própria lei orgânica quanto no próprio regimento interno da Câmara Municipal. Então, é outra função importantíssima, que é julgar determinado vereador quando ele está cometendo uma falta, uma infração. Veja que não é crime, mas pode, é claro, né, futuramente ser julgado na esfera judiciária como um crime, né, mas a princípio é visto como infração. Artigo 6º, nós vamos ter a gestão dos assuntos de economia interna da Câmara realiza-se através de disciplina regimental de suas atividades e da estruturação de serviços auxiliares, tá certo? Então não tem muito o que falar desse artigo 6º, é apenas a organização, né, dessa gestão de economia interna, que é por meio do regimento, né, e também dos serviços auxiliares, que são aqueles que realizam esses serviços. Então, pessoal, essas são, né, as funções da Câmara Municipal. Então, a gente vai parar por aqui para a aula não ficar tão longa, mas na próxima aula vamos iniciar a partir do artigo 7º, tratando sobre a sede da Câmara, né? E depois, acredito, sobre a instalação da Câmara. Aí vamos falar sobre legislatura, vamos falar também sobre o funcionamento da Câmara, como se inicia, né? Nós sabemos que de 4 em 4 anos há eleições, como nesse ano vai ter, e no ano seguinte, em janeiro, é quando ocorre o que a gente chama de instalação da Câmara e tudo se inicia novamente, tá certo? Então, para isso a gente precisa ler esses artigos 7 em diante. Então, aguardo você na próxima aula. Até lá.